No dia 12 de janeiro vamos organizar o BeTalk Summit e não é apenas para nós falarmos, queremos que tu participes e é por isso que vamos estar contigo num auditório para poderes fazer perguntas, participares e conheceres os convidados extraordinários que vamos ter. Reserva o teu lugar em summit.betalk.pt. Empreendedorismo não são cupcakes. Eu prefiro pagar aos meus empregados. Vocês estão a partir do pressuposto que as pessoas todas comunicam bem. Nós todos temos que mudar a nossa cabeça para um novo ciclo. Nós adoramos fazer uma coisa, então isso vai-nos trazer A rendimento. vida não é preto no branco. Dinheiro é giro, mas não é tudo. Para que é que eu vou investir 1000 euros? SEO não existe. O que existe é bom conteúdo. Que a alma é que é o segredo do negócio. O preço esquece, mas a qualidade... Por muito que nos custe, por muito que nos doa. Trabalhar numa sala e comer Os pizza. empreendedores têm 50 problemas, depois levantam a capital e ficam com 51. A quantidade de mudança que vai acontecer do mundo que o teu produto serve. Quão difícil isto é. E eu não sou mais nem menos que o mercado. Olha, isso é um bom tema. Nunca mais foi questionado. 400 pessoas para fazer um site. Isto é uma bolha. São esquemas de dinheiro. Agora vou meter-me aqui numa startup. Um sapato de caralho. E atrás deve ter para aí um business plan. Estes gajos não percebem o que é que estou a falar. E o primeiro investidor a quem eu fiz o pitch... Pessoas que provavelmente deram um tiro na cabeça. Gajos que estão a trabalhar, recebem um salário. E o que é que vocês acham disso? O que é que falta em Portugal, não é? Portugal tem muitas associações. fazem aquilo que gostam. E automaticamente eu estou a valorizar o meu trabalho. E nem esperava isto de você. As ideias são verdadeiramente loucas. Os empreendedores não se fazem no sofá. Neste BeTalk vamos falar com o Vítor Abrantes, founder e CEO da GraphNest. Já ouviste falar em grafeno? Sabes o que é? Vamos descobrir tudo sobre esse incrível material neste episódio. Fica com os melhores. Mas conseguia pôr uma coluna de betão em cima daquilo e ele não dobrava. O grafeno tem muita fama, mas pouco proveito. Que ele podia ser um substituto do lítio para as baterias. É verdade? Vamos imaginar que por acaso era possível fazer um fio disso, né? Portanto, uma cadeia só, nanométrica, né? Eu podia pendurar um carro com esse fio. Vocês acabaram por cometer o erro, que é muito frequente em termos de startups. E foi aí que fomos convidados pela Techstars para participar no primeiro programa de aceleração das Forças Aéreas Americanas. Phoenix, nós estamos muito à frente do tempo. Estes gajos ainda não sabem lidar com este produto. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Porque quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, programming, podias estar ao mesmo nível do professor. Bom, então, Vítor, conta-nos lá o que é isso do grafeno. O grafeno é um nanomaterial, aliás, é considerado o material mais pequeno que existe. O nanomaterial. Sim, estamos a falar de um átomo de espessura, ou seja, 0,3 nanómetros de espessura, e foi descoberto em 2004 por dois... Que ganharam o Prémio Nobel. Exatamente, ganharam o Prémio Nobel depois em 2010, o Prémio Nobel da Física, por conseguirem sintetizar através da utilização de fita cola e com um pedaço de grafite e desdobrando centenas de vezes até chegarem e conseguirem isolar uma partícula e demonstrarem ao mundo que realmente o grafeno tinha sido já teorizado há mais de 40 anos atrás, realmente existia. E obviamente que aconteceu nesta altura por causa também das tecnologias ou da capacidade das tecnologias. Os gajos fizeram isso com fita cola. Exato. Como assim, fita cola? Explica lá. Basicamente para um bocadinho de grafite. Naquele caso até era uma grafite de grande qualidade. Era de grande qualidade? Sim. Usam, chamam grafite pirolítica altamente orientada. Onde é que eles vão buscar isso, só para perceber? Nesse caso até vem algumas fontes muito específicas. Não é um mineral muito abundante. Mas isso há na Terra? É? Aliás, sim. O carbono é o sexto elemento mais abundante no nosso universo. Portanto, tiram esse material e depois, através dessa fita cola que estás a dizer, quando estás a falar de fita cola, imagino que seja fita cola microscópica. Não, estou a falar mesmo como eles descobriram, não é? Foi usando uma Scotch tape, que é o termo em inglês, a fita cola que nós usamos
no escritório para... Puseram um bocado de gráfico. Basicamente meteram lá um pedacinho e dobravam, e sempre que fazes isso estás a separar. Ou seja, cada vez menos, micromizar, estão a esfoliar mecanicamente. Escuta, a ver se eu percebo. Portanto, põe na fita cola, depois com outra fita retiraram uma camada, deitaram fora essa fita, outra fita e por aí fora, não é? Exatamente. Até Sim, ficar até ficar uma coisa muito fininha. Até conseguir, quer dizer, que eles nem conseguiam ver ao microscópio. Que não, aliás, o grafeno só se consegue ver com microscópio eletrónico ou microscópio de transmissão. Estamos a falar de já conseguir visualizar os átomos de carbono em contraste. Quer dizer, estamos a falar já de uma escala ao nível do Angstrom. Mas se o grafeno tem uma estrutura, não é? Por aquilo que eu percebi, é uma estrutura pentagonal, não é? Ou hexagonal. Portanto, tem 6 cantos. É como um favo, não é? Portanto, exatamente. Se tem essa estrutura, tu estás a dizer, quando eles fizeram essa coisa toda com fita cola e chegaram ao resultado final, encontraram uma estrutura dessas? Exatamente. Conseguiram isolar uma partícula isolada de grafeno que se teorizou que poderia existir, mas nunca se tinha provado que realmente podia existir na natureza efetivamente. E eles conseguiram provar através desse método e depois, obviamente, com a tecnologia que só foi possível nessa altura, visualizar e demonstrar não só que o grafeno existia e existe no nosso universo, mas que as propriedades que o próprio grafeno tem a essa escala. Propriedades estamos a falar tão importante. As propriedades, quer dizer, as propriedades à nanoscala. Vou explicar também depois como nós fazemos. Estamos a falar de 4 vezes mais condutor que o cobre, elétrico e termicamente. Estamos a falar de 200 vezes mais forte, não é propriamente forte mecanicamente que o aço, mas obviamente essas propriedades estão à nanoscala. Se conseguisses pegar uma ponta e outra e tentar esticar, conseguias pôr como eles, ou seja, isso são propriedades teóricas. São propriedades teóricas, não é? Não são teóricas, não mas é possível fazer nenhuma experiência prática disso. É possível, mas tudo a nível de escala laboratorial e nanométrica, não à escala macro, não é? Ou seja, aplicar o grafeno com a nossa estrutura, o nosso material. Nós somos feitos também de carbono e de imperfeições. Exatamente. Ok, então isso parece que cá temos uma estrutura de grafeno e ninguém sabe. Teoricamente é possível. Já se falou que também temos algum conteúdo, mas não principalmente a malta mais velha. Hoje em dia já a maior parte da malta usa caneta, mas os lápis, e ao fazer basicamente esse método da Scotch, basicamente o que fazíamos ao riscar o caderno com um lápis, estamos a fazer a esfoliação da grafite. Obviamente não se está a fazer quando se risca um papel, está-se a fazer a uma microescala, não a uma nanoscala. Se continuasses a raspar e a esfoliar, literalmente, que é o termo técnico, essa grafite do lápis, haveria uma altura que tu diminuis até ao limite, que é a escala atómica, ou seja, só ter um átomo de espessura. E aí torna-se grafeno. Quando nós vemos, e nós temos que fazer controle de qualidade do material, olhas para fotografias do grafeno, imagina uma folha de papel em que muito flexível, quase transparente, mas com uma estrutura hexagonal de carbonos. Então o que é que dá o escuro ao carbono? Ou seja, aqui a analogia, quer dizer,
se pensarmos a grafite como uma resma de papel, o grafeno é uma folha dessa resma de papel. Mas quando estamos a falar em grafite, quando estamos a falar em carvão, temos a imagem de escuro, de preto. Estás a dizer que o grafeno é transparente, praticamente. Sim, porque cada camada absorve 0,3% de toda a luz que passa por ela. Então diz-me uma coisa, se nós agarrássemos nessa linha num microscópio e tivéssemos umas pinças nanométricas, né? E eu agarrasse com a minha mão esquerda e com a mão direita com essas pinças e puxasse, eu tenho força para partir essa cadeia? E daí que veio todo o hype relacionado com o grafeno. As tuas nanopinças iam dobrar-se. Mecanicamente, ou por causa da resistência do material, ser 200 vezes maior que o aço a essa escala, conseguindo fazer uma folha de um átomo de grafeno completamente perfeita e pusesses um lápis e um elefante em cima, não conseguias partir a folha de grafeno. Obviamente que neste momento a tecnologia não consegue ter quer dizer, uma folha A4 com uma camada única de grafeno. Não é possível. Então vamos imaginar que por acaso era possível fazer um fio disso, né? Portanto uma cadeia só, nanométrica, né? Eu podia pendurar um carro com esse fio. Aí já é outro tipo de estrutura. São os nanotubos de carbono. Tu já estás a inventar nanotubos de carbono. Está aqui uma patente. Prémio Nobel. Parece um prémio Nobel. Não, já há muito. Aliás, já me roubaram a ideia. Os nanotubos de carbono aliás, são precedentes do grafeno. Então estás a dizer que o grafeno tem que ser uma camada em cima de outro material? O material ou as partículas nanométricas do grafeno, que por si só não tem uma estrutura tridimensional. Por isso é que chamam um material bidimensional, porque se pusermos um eletrão em cima do material, ele só pode se mover em duas direções, X e Y. Okay. Mesmo o material não sendo perfeitamente plano, porque olhando consegues ver o próprio grafeno dobrado. Queres dizer que já viste o grafeno? Indiretamente vemo-lo através de imagens, do microscópio eletrónico, que é basicamente não é uma fotografia. É muito difícil a gente começar a imaginar aquilo que estamos aqui a falar. Portanto, estamos a falar de uma estrutura nanométrica, ou seja, uma partícula que nós não conseguimos ver, que é ridiculamente pequena, não é? Que no caso, que nunca é... Portanto, existe natureza sem ser perfeita, portanto, logo não tem propriedades muito especiais. Mas se nós conseguíssemos fazer uma estrutura gigantesca, nem que fosse de 5 cm por 5 cm, que seria uma estrutura gigantesca, não é? Presumo. O Vitor está logo a dizer, esquece, isso não vai acontecer. O Vitor diz logo, esquece, 5 cm por 5 cm, isto não vai acontecer. Não está muito longe, mas okay. É impossível não ter... Mas vamos teorizar, só para perceber. Sim, teorizar. Ok, então vamos fazer 1 metro por 1 metro. Ok, já que estamos na loucura, siga. Não. Tu queres dizer que se eu conseguisse agarrar essas 4 pontas, ou se quiseres mais pontas, só há 4 pontas, mas se conseguisse agarrar por vários sítios, e não conseguia meter um elefante lá porque ele não cabe no metro, mas conseguia pôr uma coluna de betão em cima daquilo e ele não dobrava? Não partia. Aliás, ele tem a flexibilidade, o material tem a flexibilidade atómica, mas não... Se calhar os mágicos já conheciam isso, pá. Por isso não, mas é incrível, porque na verdade... Estamos a falar de uma magnitude muito, muito elevada. Mas obviamente... Mas aquilo é tão fininho, como é que aquilo pode aguentar uma coisa dessas? A questão toda é exatamente a escala em que está. E daí estar o hype todo relacionado pelo grafeno veio veio a fama por a malta estar a falar dessas propriedades. Tu dizes que ele tem muita fama, mas pouco proveito. Não é? Comparativamente ao que nós temos no dia de hoje,
mas depois esquecem-se de mencionar que as propriedades só funcionam à escala nanométrica. O grafeno tem muita fama, mas pouco proveito. Exatamente. Agora, como é que é possível tirar proveito dele, nesse caso? Como é que ele consegue ter proveito? É nessa área que tu estás a trabalhar, não é? Exatamente. É aí que pronto, ao ouvir, e se calhar aqui um bocadinho da história do que era, o que é que foi o início da Grafnest, veio exatamente desse hype que se começou a criar em 2010. Toda a gente começou a falar de grafeno, potencialidade em múltiplas aplicações, em tudo e mais alguma coisa, de termos telemóveis que carregavam num minuto, com capacidade para 4 dias, não é? Isto é na altura em que estamos ainda a utilizar iPhones 4 ou 5, não é? Ou 6. Não é? Isso, obviamente, era, quer dizer, como tu disseste bem, é quase magia. Então toda a gente começou-se a envolver na investigação e inclusive eu, por curiosidade, relativamente à aplicação exatamente nas baterias. A questão em 2013, quando realmente comecei ou tentei começar a fazer alguma coisa, o preço do material, estamos a falar na ordem dos 250 euros a 300 euros a grama. Olha, quantos euros é que estavas para fazer o teu metro quadrado? Isso parece droga. Pior. E não estamos a falar de camadas únicas, aqueles que se chamam em inglês nanolayer, ou uma camada única atómica. São basicamente uma data de retalhos. Exatamente, de retalhos ou de partículas muito, muito pequenas. Na altura estava a tirar o mestrado de Engenharia de Materiais e, obviamente, como estudante não tinha dinheiro, comecei a fazer, e foi aí que depois que eu também conheci os outros dois fundadores da empresa, o Bruno e o Rui. Comecei a replicar todos os métodos de produção que conseguia encontrar nos artigos. E percebi, e começamos, durante 2013, início de 2014, isto não é fácil. fazível em termos industriais. A perspectiva tem a ver muito com a minha maneira de ser, em termos de industrialização. Isto não é os métodos que estou aqui a fazer, ou não têm qualidade, ou então são demasiado sujos, porque usam ácido sulfúrico e permanganato de potássio para conseguir, e são processos perigosos no escalonamento, e criam muitos defeitos. E nessa investigação, não tendo dinheiro para comprar o grafeno, comecei a comprar matéria-prima e tentar replicar os métodos para obter o próprio grafeno, para depois ir tentar aplicar nas baterias. E o que acabou por acontecer, mas com todas as experiências, espera aí, há aqui começamos a teorizar e a conceptualizar uma tecnologia de esfoliação mecânica por meio líquido, que conseguisse realmente não só obter o grafeno à nanoscala, mas que fosse possível não só de o industrializar e escalar para as quantidades que qualquer produto que seja aplicado, o preço consiga competir com as soluções que existem no mercado. Então isso é uma indústria transformadora. Sim. Portanto, no fundo, vais buscar material, não é? Usas equipamento e tens um produto que depois é usado por múltiplas soluções, é isso? Quando começámos a empresa, ou seja, nessa altura, nós começámos a conceptualizar a tecnologia. Chegámos a um ponto, precisamos
isto tem um potencial enorme, temos que... E foi aí que começamos a criar um projeto mais de empreendedorismo, né? Ganhei a bolsa do IAPMEI, a bolsa para o empreendedorismo, depois foi o prémio da EDP, o prémio da DAO, e foi aí que nós demos o arranque. Ok, vamos entregar uma proposta aqui, falamos com vários investidores na altura, e a Portugal Ventures decidiu, vamos avançar com o investimento, e levantámos a primeira ronda de capital, que, salvo erro, na altura demorámos 6 meses entre a entrega da proposta até ao primeiro cheque, ou seja, em 2015, em julho de 2015, abrimos oficialmente a empresa, e começámos a trabalhar e a sujar realmente as mãos a construir. Isso é o típico, os empreendedores pensam sempre levantar dinheiro, levantas dinheiro em 1 ou 2 meses, demora sempre meses. Tu estás-te a queixar dos 3 meses, mas isso é absolutamente Não estou a queixar, aliás, pelo contrário. Até é bom tempo. Pelo contrário, estou a dizer que a PV, era feito. se tu pensas que a PV foi lenta, não foi lenta. Não, aliás, estou a mencionar mesmo exatamente o contrário. Só demorámos 6 meses. E o que é que a PV comprou? Ou seja, qual era o teu pitch? Tu queres já não era baterias? Não. Tu querias produzir grafeno, não é? Exatamente. Encontrar uma forma de industrializar o processo para conseguires produzir em escalas maiores, para baixar o preço da matéria-prima, para poderes incorporar noutros materiais para outras indústrias. O nosso modelo de negócio era produzirmos e fornecer o grafeno para as outras indústrias intermédias, não é? Implementarem nas baterias, nos ecrãs, na eletrónica. No fundo, vocês eram como uma siderurgia, não é? Sim, uma cirurgia limpa. Sim, mas que ia vender a folha de metal, não é? Portanto, no fundo, vocês iam vender folhas de grafeno para que pudesse ser utilizado por terceiros, é isso? Sim, hoje o que nós vendemos, nós não vendemos grafeno. Aliás, por parte depois destes 7 anos da empresa, fizemos o pivô, mas quer dizer, o formato final do processo é um pó acinzentado, brilhante, que tem lá as partículas, estão basicamente separadas e estão prontas para serem usadas para... É o que vocês produziam. Exatamente. E era isso que nós queríamos, ou o nosso modelo de negócio inicial era esse. Até validámos a tecnologia. Porquê é que vocês pivotaram? Porquê é que vocês deixaram de fazer isso e se dedicaram a outra coisa que depois falamos o que é que há de ser? O que é que aconteceu? Começámos a mandar cabeçadas, fomos para o mercado, não é? Validámos a tecnologia numa escala laboratorial, e começámos a bater às portas da indústria, das grandes empresas, médias empresas, e começámos a perceber que nós estávamos a tentar-lhes convencer a utilizar o grafeno. A questão é as empresas não estavam capacitadas e não conseguiam. Vocês diziam lá, olha, nós temos grafeno para vender, eles perguntavam, o que é isso? Toda a gente sabia o que era o grafeno. A questão é não tinham tecnologia como é que o utilizar, como é que lhe dar a função, ou aplicá-lo, incorporá-lo nos produtos. É engraçado. Vocês acabaram por cometer o erro, que é muito frequente em termos de startups, que é ter um projeto sem o ter testado em termos de mercado inicialmente. Ou seja, sim, vocês primeiro fizeram e depois foram à procura de clientes. Que também, como sendo quer dizer, é uma tecnologia completamente discutível. Claro, na altura estávamos a falar. Estavam antes do tempo, não é? Exato. Estavam mas antes também do tempo, não quando chegavam aos tem sítios, sido sempre normal comigo. Estou sempre antes do tempo. Mas a questão é, nós mesmo entregando teste, eles conseguiam ver, ok, tá, o material, e depois quando
tentámos fazer o follow-up. Então está tudo a correr bem, não estou a ter grandes resultados, não estou a conseguir incorporar. Incorporar em quê, Vitor? Em tintas, em plásticos. Para quê? Aliás, para todos os materiais ou todos os produtos que usamos no dia a dia, desde o automóvel, ao avião. Sim, mas aos para que é que eu vou pôr isso em displays, tintas? Qual era o objetivo de colocar esse material em tintas? Há porque era brilhante. múltiplas funções, desde propriedades anticorrosão para os navios, às propriedades elétricas para substituir, por exemplo, o ITO, que é usado hoje em dia nos touchscreens. Quer dizer, algo que nós fazemos agora na atualidade e que é realmente o modelo de negócio da empresa, soluções de escudo eletromagnético, né, que utiliza... Espera aí, já lá vamos. Sim. Já lá vamos. Acho que vamos explorar um bocadinho mais deste assunto, que acho que é muito interessante. Vocês escolheram um material, que era um material muito novo e que, pelos vistos, pouca gente, ou não sei se alguém, tinha industrializado. No fundo, se dedicasse a produzi-lo em maiores quantidades para conseguir vendê-lo a terceiros. Na altura estava tudo em no laboratórios. início. Exatamente. Vocês acharam assim, vamos produzir, em vez de estarmos a comprar, vamos produzir, e vemos nisto uma oportunidade de negócio. Porque vocês próprios eram clientes disso, vocês compravam, não é? Exatamente. No início. Vocês compravam, portanto, se vocês compravam, alguém havia de comprar. E como havia muita gente interessada nisso, viram que era uma oportunidade de negócio. Criaram um projeto em torno disso. Aliás, souberam encontrar a tecnologia para efetivamente construir, portanto, foram bem sucedidos nesse propósito. Criaram um projeto, foram buscar financiamento a investidores e depois, com isso, no fundo, puseram o processo a andar e foram ter com clientes. Como isso era uma coisa que era apetitosa para muitas áreas e muitas indústrias, vocês chegaram, se calhar, a indústrias que seriam naturais consumidores desse tipo de produto, mas eles disseram, mas nós não sabemos usar isso. Teoricamente, parece muito interessante. Portanto, a única forma que tu tinhas de o fazer era tu pôr-te no lugar deles e estar a fazer produtos para eles, não é? Exatamente. O que, se calhar, era a morte do artista, porque eles, se calhar, não tinham que pagar por isso. Foi o que começou a acontecer. Mas, do ponto de vista, repara, em termos de caso, por assim dizer, é sem dúvida muito interessante, não é? Sim, e o caso que basicamente voltei à origem, que era a minha ideia inicial era aplicar o grafeno antes disso, e não produzi-lo. Vitor, como é que tu te sentiste no momento em que percebeste, Phoenix, nós estamos muito à frente do tempo, estes gajos ainda não sabem lidar com este produto, não sabem lidar com esta matéria-prima, não é? É uma matéria-prima. Quer dizer, é a frustração normal de qualquer empreendedor a perceber que... Não, mas tens uma coisa única, graças. Sim, mas teoricamente toda a não gente tira a diz frustração que temos que perceber aqui como é que vamos fazer o incentivo ou como é que vamos conseguir chegar ao mercado. Porque por este caminho não pode... Não, tu percebeste que tinhas que criar um mercado, porque o mercado não existia. Sim, isto também veio de muito... Depois em 2017 começámos a interagir também mais com o ecossistema, em termos com investidores, o ecossistema empreendedor também começou a maturar, ou pelo menos a começar a dar os primeiros passos. E foi aí que fomos convidados pela Techstars para participar no primeiro programa de aceleração das Forças Aéreas Americanas. Isto, primeiro trimestre de 2018, e nós já estávamos a começar a mudar, a fazer o shift da questão do vender o grafeno, mas começar a integrar o material em tintas e
pronto, o termo mais tradicional é plásticos. Para... O que é que aquilo faz com o plástico? Depende daquilo que nós queremos fazer. Ok, mas o que é que nós podemos querer fazer? Desde ter maior resistência mecânica até ao ponto de se conseguimos ter plásticos condutores elétricos que basicamente tenha ali uma amostra, metes-lhe uma bateria e o material aquece. É um plástico, é flexível e pensando em toda a eletrónica que temos à nossa volta no dia a dia, ter um material, um plástico com uma dupla função é um benefício enorme, seja a nível de custo, seja a nível de monitorização dos produtos, não é? Que é sempre a tendência, redução de peças, redução de volume, e aí é onde o nosso sweet spot em termos de mercado, e encontramos também aqui nos últimos anos, com a participação realmente nesse acelerador, éramos a única empresa, como eles dizem, foreign, ou uma alien company, a participar num acelerador em que basicamente 90% das empresas, das 10, 9 eram americanas. Estamos a falar de fazer reuniões com o Departamento de Defesa, com as Forças Aéreas, com as Forças Especiais, a SOCOM. Lá estamos outra vez a aplicar as coisas na guerra. Na guerra. Mas uma pergunta, de alguma forma o grafeno pode competir com o silício? O grafeno, por exemplo, aliás, a IBM conseguiu demonstrar um chip, um CPU, um processador com 10 mil vezes mais capacidade de clock, ou de velocidade de relógio, traduzindo para português. Obviamente que ainda não está... Mas em grafeno? Em grafeno, substituindo o silício por grafeno, já foi há alguns anos, mas estamos a falar sempre em indústrias, e o grafeno acaba por ser muito... é mais barato que o silício. É mais barato que o silício, muito mais barato que o silício. O silício que é necessário para produzir os semicondutores que usamos no dia a dia, tem de ter uma pureza que dizem é 9 a 12N, ou seja, 99.99999 nobres de pureza para realmente ter a utilização que tem hoje em dia. Isto estamos a falar de uma indústria que demorou 70 anos a chegar aos dias de hoje. Olha, e relativamente ao lítio, que também se falou que ele podia ser um substituto do lítio para as baterias, é verdade? Eu pessoalmente não acredito nessa substituição. Acho que o lítio vai ter sempre um lugar, porque uma parte das notícias tem a ver com as baterias de lítio, e hoje em dia também há aqui uma dualidade entre qual é que é a tecnologia que vai começar ou que vai ser mais adotada para a frente, se é as baterias de lítio, se é as baterias de estado sólido. Eu estou a levantar estas questões por uma razão muito simples, que é o seguinte: nós estamos nos últimos anos, estamos a colocar toda a nossa alta tecnologia dependente e baseada em materiais raros. Há muito poucos sítios onde eles são extraídos. O lítio, quer dizer, mas não é só o lítio, há montes de materiais raros. Sim, há inúmeros. A maior parte deles estão na China. Aliás, a Europa chama materiais críticos. Pronto, mas a maior parte deles estão na China ou estão em África. Portanto, e de facto, e são poucos, e custam muito dinheiro, custam muito extrair, etc, etc. Será que são indústrias muito sujas? Sim, será que o grafeno, por ser tão abundante, eu penso que é abundante, embora aquele que é extraído... A abundância está diretamente proporcional à qualidade, à abundância da grafite.
É a capacidade de extração é que o torna abundante, mas porque ele está lá. Sim, se calhar estamos a falar hipoteticamente de magnitudes de 10 a 100 vezes mais do que... Mas espera aí, carvão é carbono, não é? Sim. Agora, não é de qualquer carvão que tu consegues fazer depois grafeno. Não, nós podemos ter carvão da madeira, não é? Pirolizando. Não, estou a falar de carvão de pedra, não aquilo que chamamos de carvão de pedra. A questão aí as estruturas não são o que se... Quer dizer, ao tentar chegar à nanoscala, as estruturas são demasiado amorfas, ou seja, são demasiado desordenadas para ser consideradas então, se calhar, grafeno. Se calhar o grafite que é necessário para produzir grafeno também é raro. Não, em termos a tipo de grafite que nós usamos hoje em dia, aliás, temos 15 fontes de grafite à volta do mundo, desde o Canadá, Suécia, a China, obviamente, é um dos maiores, quer dizer, em termos de mineração, porque estão sempre a abrir mais e mais minas para isso, porque continua a ser necessária grafite para as baterias de lítio. Pelo menos os últimos estudos que temos acesso, 10 milhões de toneladas de grafite desta qualidade que são produzidas, que são mineradas. E são usadas para outras coisas, normalmente. São usadas em múltiplas coisas, nomeadamente nas baterias de lítio. O que tu estavas a tentar era substituir todos esses metais raros. Não, mas eu estava a tentar perceber quantos, né? Qual é o papel que o grafeno pode ter precisamente nisso, em termos de substituição de alguns desses materiais que são raros. Aliás, nós estamos a focar-nos mais em substituir os materiais convencionais, nomeadamente o alumínio, o cobre, o níquel. O valor do grafeno, se ele vai substituir o cobre, obviamente o cobre não tem o mesmo valor que tem o lítio, não é? Não, são obviamente então, se tu substituis grafeno, substituis o cobre por grafeno, ele tem um valor. Se substituis lítio por grafeno, ele tem outro valor completamente diferente. Claro, isso aí tem sempre, não é só a parte técnica que é relevante, e é isso que nos focamos diariamente, é a parte técnica e financeira das aplicações. Mas se fosse a ti, ia substituir o lítio e não o cobre. Existem empresas a fazerem isso hoje em dia? Há muitas empresas, aliás, todas as grandes empresas, no passado ou no presente e no futuro vão continuar a desenvolver e a investigar formas de utilização do grafeno. Ainda não foi de forma que desse um produto viável ainda no mercado. Mas não foram feitas baterias? Falaste há pouco já do foram CPUs. feitas, inclusivamente cá em Portugal, já foram feitas baterias também em que substituíram a grafite tradicional pelo grafeno para dar maior capacidade de energética. Ok, mas substituíram a grafite, não substituíram o lítio? Não porque, e aliás o Elon Musk até veio a um bocado virar as águas, como sempre, em termos volumétricos ou mássicos, tem mais conteúdo de grafite e níquel do que lítio e cobalto. Estamos a falar de percentagens, né? Provavelmente a grafite ronda entre os 25% a 30%. Estou a falar só da parte das células. Certo. E o níquel, mais ou menos uma quantidade equivalente, sendo que, aliás, um pouco mais, porque o níquel é muito mais pesado, tem uma maior densidade que então é seguro dizer que é à volta de 70%. E o lítio depois é colocado no meio do material, quer dizer, do na níquel separação, né? Para separá-los, né? O lítio pode representar 4 ou 5% da totalidade da célula. Obviamente, estamos a falar também de um material que
tem muito menos abundância e é muito é dispendioso, é muito caro de minerar, porque o lítio em si não está sozinho. Tem outros metais à volta dele, e separá-lo, daí haver muitas problemáticas, seja o lítio, seja o cobalto, muitas problemáticas à volta da sustentabilidade e o que provoca no meio ambiente à volta das minas de lítio, por causa exatamente dessa separação. Então, focando um bocadinho nos materiais que vocês trabalham, não é? Que é a incorporação, por exemplo, em plásticos, em alumínio, do que eu percebi, não é? Em cobres. Qual é o objetivo? O que fazemos é, voltando às analogias, verticalizamos o nosso modelo de negócio, da mesma forma que a Tesla tem a tecnologia de baterias, tem o software, tem a parte de sensorização. Tirando isso tudo, um Tesla era um Landa. Nós o que fizemos foi verticalizar, ou seja, começámos a focar-nos no desenvolvimento e formulação das formulações, seja para tintas, seja para plásticos, e nos processos de incorporação, seja injeção, seja extrusão, seja pintura, simplificando aqui os processos, e chegar ao mercado já com uma solução, com um produto turnkey, em vez de a tentar fazer o push da indústria tentar utilizar o nosso grafeno de base. Ou seja, vendes a tinta. Nós vendemos exatamente a tinta condutora ou o plástico condutor para escudo eletromagnético. É o nosso foco principal. As três grandes indústrias, automóvel, eletrónica e aeroespacial, é o grande foco neste momento, é terem soluções mais baratas, mais leves e que consigam proteger o produto ou os utilizadores de toda a interferência eletromagnética. Cada vez é mais, e estamos a falar em múltiplos, e cada vez as frequências aumentam e os metais não são capazes de proteger então, a eletrónica. Isso é que é o escudo eletromagnético. É isso. Nós chamamos de MI Shielding em inglês, ou RF. Então o vosso negócio é Shielding. produzir escudos eletromagnéticos? Sim. Ou seja, utilizando produzir escudos que permitam defender determinadas zonas, ou determinados objetos, ou determinadas peças, ou determinados, seja o que for, peças de eletrónica, que seja, não é? De interferência exterior, não é? Portanto, fechar completamente. Produzir os materiais para tu poderes fazer os escudos. Exatamente. Sim, basicamente lembram-se na altura dos Nokia 8310, sempre que alguém nos estava a tentar ligar, um segundo ou 2 segundos antes, estivesses ao pé de uma coluna, começava a fazer interferência. Basicamente, porque na altura as colunas não tinham a proteção do escudo eletromagnético que têm hoje, então a interferência da radiofrequência do GSM então já fazia. Espera aí. Então isso significa que eu posso ir buscar uma coluna desse tempo e um Nokia 3310, compro-te uma lata de tinta, pinta a coluna toda com a tua tinta, meto o telemóvel lá da coluna, telefone para lá e já não vou ouvir interferência. Exatamente. Ok. Pronto, de uma forma simplificada assim. Nós gostamos de simplificar as coisas no Vital. Eu já estou a ver, pá. Um dos grandes clientes vossos vai ser o Ministério da Educação, pá. Pintar as salas. Pintar as salas. Que é para os putos não poderem usar o telemóvel durante as aulas, não é? Já devem ter ouvido falar da Faraday Cage, ou a gaiola de Faraday, porque basicamente é, quer dizer, uma estrutura totalmente fechada, que inicialmente foi desenvolvida há mais de um século e meio atrás, que era para basicamente bloquear qualquer interferência eletromagnética
qualquer dispositivo tivesse Então, dentro daquela jaula. Estás tu a dizer que se a gente forrar um quarto com isso, passa a ser uma estrutura desse tipo. Basicamente bloqueamos, fazemos a zona neutra. E, aliás, é isso que acontece Nem permite Isso não, escutar. peraí, isso não seria uma... dentro das quer dizer, salas muito especiais. Aliás, basta irmos ao hospital, dentro das salas de ressonância magnética, toda a sala tem uma placa de cobre de 2... Fónix, pá, tens aí um cliente ótimo, pá, chegas lá e dizes, em vez de comprarem uma placa de cobre, tem aqui esta latinha de tinta, pintam as paredes e tem o mesmo efeito. Calma, mas ele não te disse quanto é que custa aquela latinha de tinta. Aí é que está a questão. É mais barato que a placa de cobre forrar a sala toda, de certeza absoluta. É? É muito bem mais barato em termos de escala, porque basicamente estamos a falar de uma camada. Tu tens um negócio da China, estás à espera de 100, 200, 300 microns, ou mesmo que seja 1 milímetro, que tem a mesma função. A questão é o nosso foco ainda mais afunilado do que esse, porque o que está a acontecer neste momento é as soluções atuais, os metais que estão a ser utilizados atualmente, o cobre, o alumínio, o níquel, funcionam bem para frequências nós consideramos baixas. Na verdade, Vitor, esta frigideira que nós temos aqui realmente está pintada com a tinta, a tua tinta da Graph Nest, e é por isso que estão lá os nossos telemóveis dentro e não interromperam este episódio. Como estava ao lume, os nossos telemóveis já se transformaram em bife, batata frita. Agora temos lá envelopes com os ingredientes que eu te vou pedir para escolheres um. Ok? Ok. Nós no Bitalk estamos sempre à procura de convidados inspiradores. Portanto, já sabes, se tens alguém na tua mente que gostarias de partilhar connosco, gostarias de ver aqui, manda-nos uma mensagem. Eu gosto. Vais ao bife? Muito bem. Podes ler em voz alta? Podes ler em voz alta? Por quanto te vendi as tuas 7 patentes? Bem, vais buscar o bife. O bife é aquela pergunta do bife. É a bruta. É uma pergunta difícil e fácil de responder, porque as patentes não são dissociadas. Aliás, é isso que nós estamos a fazer. Forçar o mercado através também da proteção da tecnologia que desenvolvemos desde o início da produção até às aplicações de escudo eletromagnético. Não há desassociação, ou seja, vender as patentes ou vender a empresa é o objetivo final, é o nosso modelo de exit. Agora, por quanto? Hoje diria que uma boa avaliação de venda seria cerca de 24 milhões. Fónix, tens o número mesmo certinho. Temos de ter sempre os números certinhos. Tens de estar pronto para... Nunca sabe o que é que vai perguntar, não é? Continuo a ser o financeiro Tens aí o cheque? Da empresa. Deve estar na frigideira. Deve estar dentro de outro envelope. Olha, muito obrigado. Estás a ver? Podia ter calhado um envelope que tem o cheque de 24 milhões. Estava na batata frita. Ainda é cedo. Ainda tem muito potencial para explorar. É isso. Olha, Vitor, muito obrigado por teres vindo. Muito obrigado por teres partilhado aqui algumas coisinhas connosco e com o pessoal que nos está a ouvir. Pessoal, obrigado por estarem desse lado. Já sabem onde é que nos podem encontrar, nas plataformas digitais, como sempre. Vitor, obrigado. Pessoal, até para a semana. Obrigado, Vitor. Foi um prazer. Ok, então agora estamos aqui só nós os três, mais o nosso pessoal aqui na zona exclusiva. Eu estava aqui a pensar sobre tudo isto que estávamos a falar e realmente existe uma preocupação, não é? Hoje em dia das pessoas, e cada vez mais se fala disso, exatamente por causa daquilo que tu estavas a falar, que é nós cada vez mais temos diferentes ondas por todo o lado, por todo o mundo, não é? Nós cada vez mais temos mais tecnologia, agora o 5G, é o Bluetooth, é o Wi-Fi, é o 2G, é o 3G, é tudo, não é? Portanto, cada vez mais há ondas eletromagnéticas por todo o lado. E há quem acredite, não sei se terá estudado ou não, mas parece-me que de alguma forma algum efeito terá, que isso tem um efeito na nossa saúde. Não é? E mesmo pessoas, por exemplo, que vivem debaixo daqueles postes de alta tensão, dizem que existe um impacto na saúde das pessoas que vivem nessas zonas.
E o que eu estava a pensar é se... Depois constroem escolas debaixo disso. Certo. Que isso é falado de que isso é uma estupidez. Estas proteções de campos magnéticos que vocês fazem podiam ser incorporados quase, não é? Quase obrigatórios das pessoas terem nas casas, de haver nas cidades, ou seja, de alguma forma conseguir limitar as ondas que entram na minha casa. Porque eu, se estou em casa, estou a levar com tudo. Mas se calhar a única coisa que eu preciso ter é Wi-Fi. Até estás a levar com a tua televisão. É com a televisão. Ou seja, eu podia ter uma proteção eletromagnética na minha casa, não é? E ter um router lá dentro, ou uma extensão qualquer da rede para eu ter telefone e internet, mas estar bloqueado de todas as outras tretas. Isso faz sentido? Esta tecnologia permite isso? Faz sentido, aliás, indo a, obviamente, nós, quer dizer, é a mesma, o efeito de network, quer dizer, que nós quanto mais avançamos na sociedade e nas evoluções, geralmente é um múltiplo de complexidade, né? Não é complexidade, é de número de dispositivos ligados entre eles. Hoje já estamos a converger do 4G para o 5G e com isso vem esta tecnologia IoT, não é? Agora qualquer frigorífico, qualquer aparelho, relógio, aspiradora tem conectividade. Tem as narrowbands, né? Neste momento estamos a multiplicar no mínimo por 10 a dimensão ou a exposição das pessoas. A questão é, em termos de saúde, a exposição, como são o que nos prejudica em termos de saúde não é a frequência, mas sim a potência da emissão que está a ser feito. A intensidade, no fundo. Referiste bem a questão das antenas, não é? Quem mora e tem as antenas por cima das cabeças, quer dizer, para chegar a nós, não é? A 2, 3, 4, 5 km de distância e podemos fazer uma chamada a essas antenas do GSM ou do 4G ou de 5G tem que estar a fazer uma projeção de sinal muito grande e ali à volta quer dizer, há uma zona que é suposto ser delimitada, não é? Que ninguém pode estar demasiado perto, então, bem que muitas vezes não acontece. Isso significa o quê? Que se eu tiver uma daquelas antenas GSM e meter lá a cabeça, sai de lá frito? Não, mas não, é a mesma coisa que Você está a dizer que sim. Depende. Se for uma antena de retransmissão, se tiveres a mesma potência que com micro-ondas, sim, mas as antenas, quer dizer, o meu conhecimento também é muito limitado aí, em termos do produto em si. Sei lá, o nosso mas também. Estamos a falar provavelmente entre 50 a 150, 200 watts, depende depois de onde. Agora, se começares a ir para potências como o que nós temos no micro-ondas, 800 watts, 700 watts, não é? Metes um bife lá dentro e vai cozer e vai interagir. Basicamente, o que vai acontecer é acelerar o micro-ondas. O que faz é acelerar as moléculas de água, agitá-las, não é? Basicamente, com isso gera calor e faz com que a matéria orgânica, não é? Nós comecemos quer dizer, haja alteração e elas começam a ser agitadas de fora para dentro, não é? Estou a dar um exemplo drástico, o exemplo, não é? Mas o exemplo é interessante, e aí, inclusive elas começam a ser agitadas de fora para dentro, não é? E, portanto, as partículas... é a experiência mesmo de micro-ondas. É, porque um gajo sabe quando mete uma cena no micro-ondas muito grande, né? Aquilo no meio está frio. Exato. Todos nós sabemos isso, né? E portanto o truque já agora, para quem não sabe, é fazer um buraquinho no meio que é para haver mais área de exposição às ondas. Ou então pôr uma coisa mais para a ponta, não é? Acaba por ser muito... Não, mas abrir para não ser tipo uma massa tão gorda. Acaba por ser... mas eu tenho mais uma ideia de negócio para ti. É assim, há pessoas que precisam de proteção mesmo. Alguns ficam com o cérebro frito facilmente, não é?
Epá, e outros, Mas por já exemplo, não é, se tem- o não, mas se nosso tiver- material que lhes resolve algo, já tem. Mas se tiver um pacemaker, pode ser grave, não é? Sim, o próprio pacemaker tem que estar. Tem que ter um aliás, escudo eletromagnético. Tem que Então estar. porquê é que não se cria requisitos. roupa, bonés e... Não, porque o próprio pacemaker já tem essa proteção. Está bem, mas o cérebro não É tem. obrigado a Cérebro. ter. É obrigado a Mas ter era essa. fixe ter um boné Mas já com estamos proteção. a entrar aqui na coisa Dos aliens. dos aliens. De pôr dos- o alumínio na para cabeça. não nos, Pá, o pessoal tem medo de fritar a cabeça, pá, com essas ondas todas, não é? Tu já vias quantos bonés vendias? não vejo que Vendias seja. bué de bonés. Não vejo que seja um grande problema com os equipamentos. Epá, Quer dizer, contratavas em o situações Trump, muito contratavas especiais. o Trump, contratavas o Trump, ele vendia-te isso. Não foi Sim, jeito. ele consegue vender a história dele como Acho que o como Musk quer. vendia mais. O Musk também. Sim, mas ele é através de memes. Exato. Nós temos de ser mais técnicos e pragmáticos e realmente demonstrar Não, tu estás a ser cientista, parte não de- estás a ser comercial. aqui a maior parte do nosso trabalho hoje em dia até é 90% comercial e 10% técnico. Obviamente temos, pelo menos do nosso lado, meu, do Bruno, do Richard, que está em Frankfurt, e da Sara, é muito mais. Temos o background técnico, mas o foco é convencer o cliente a estabelecer parceria, a estabelecer o contrato comercial ou o contrato de desenvolvimento para. Vitor, mas qual é a avançar. dificuldade da venda? Se é mais barato do que aquilo que eles fazem hoje e os resultados são iguais ou melhores? Como tudo tem de ser demonstrado. Claro. Nós, o resultado que temos do material perfeito e o melhor exemplo que temos, que são os nossos early adopters, que é o setor de cabeladores de automóvel. Esgotaram completamente. Nós até ao final do ano só estamos a produzir para fornecer para qualificações industriais com esses cabeladores. Mas como eu estava a dizer, é preciso qualificar, ou seja, é preciso Cabeladores, explica lá o que é isso. todos o cabelador, todos os cabos, seja de dados, seja de potência, Dentro do automóvel. dentro do automóvel. No automóvel é o caso do exemplo Espera, dele. mas estás a substituir os cabos, porquê? Nós estamos A a borracha, substituir os metais ou as malhas e fitas que são usadas para fazer o escudo eletromagnético nos o cabos, escudo eletromagnético, já percebi. para prevenir que as colunas e o microfone comecem a ter interferências. Não é, não é só o produto final, todo o cabo tem que estar a ter escudo eletromagnético para proteger tudo que está à nossa volta e de criar ruído ou mesmo falha de comunicação. E vocês fazem o quê? É a borracha que vai no cabo? Basicamente o plástico, o polímero, que vai ser extrudido em vez do metal, que até agora era todo bobinado. Não é? Sim, tu Tinha saberias uma o camada cabo. isoladora, tinha o alumínio, ou o cobre, ou o níquel, ou o material para fazer a proteção, e depois a parte final, que é o material isolador, para não tocarmos no escudo. Nós basicamente substituímos esse material. A nossa missão é substituir os metais comuns por este tipo de tecnologia, que basicamente remove, no caso dos cabeladores, não só mais de 40% do peso do cabo. Isto quando estamos a falar que um carro pode ter entre 2 a 4 km de cabos, no final só a mudança nos cabos automóveis pode representar uma redução de 3 a 4% do peso total do carro. Se estivermos a falar de um Tesla que
tem 3 toneladas e 700, estamos a falar de 90 quilos só com a substituição de um componente crítico num dos componentes do carro. Além da não utilização dos metais, não é? Para além da não utilização dos metais, poupança de metais, o processo é 40 vezes mais rápido, ou seja, para o mesmo setting de produção, os cabeladores conseguem produzir 40 vezes mais porque não estão dependentes da velocidade mais lenta da bobinagem das malhas. E em termos de preço, porque conseguimos a solução, mesmo tendo já com o nosso grafeno, conseguimos fazer um match. Com o cobre conseguimos ser 5% mais barato, mas incluindo o CAPEX e OPEX, ou seja, o custo de equipamento e operacionalização que se remove, estamos a falar de redução de custos à volta acima de 15%. E aí é que, quer dizer, nós fizemos uma demonstração com um dos maiores cabeladores no mundo, e neste momento temos 7 cabeladores que representam 85% do mercado global de cabos para automóvel a fazer as qualificações industriais. Nós não conseguimos fornecer a todos ao mesmo tempo, estamos a fazer agora por etapas. Estamos a produzir quase todos os dias. Sim, na verdade, vocês nem têm capacidade de produção para o que eles precisam, não é? Não, nem de perto. Nós, neste momento, conseguimos produzir 500 kg de grafeno por ano. A média por cabelador, estamos a falar de 700 toneladas por ano. Estás lá perto. Por isso... Muito bom. Estamos a falar... Então como é que tu vais fazer? Conta lá. O que é que vamos fazer? Neste momento estamos Vais ceder a tecnologia ou vais tu construir uma fábrica? Bem, nós não queremos fazer a disrupção da cadeia de valor. Aliás, não é a nossa pretensão substituir os cabeladores que já existem. O que nós queremos é vender o material aos cabeladores e licenciar a tecnologia. Mas para venderes o material tens de ter capacidade de produção. Exato, mas isso é o problema que toda a gente quer ter, é a necessidade e fazer o market deployment, e é isso que também agora estamos a tratar. Então, mas queres aumentar a produção, é esse o objetivo? Nós temos que acabar esta fase de industrialização, até chegar ao mercado. Ainda estamos provavelmente entre 24 a 36 meses de distância, né? Porque isto depois tem que ser certificado pelos OEMs, ou seja, pelas Teslas, pelas Audis, pelas Volkswagens, BMW, porque são produtos novos, um produto novo, e tem que ser qualificado e certificado segundo os requisitos do setor automóvel para a aplicação. Neste momento estamos a 12 meses de fechar as qualificações industriais, ou seja, produzir os novos produtos, e vamos passar e de seguida, em paralelo, estamos a começar a tratar das certificações, não é? Ou todos os testes que os cabos, neste caso, aliás, todos os testes que os cabos têm de passar para serem adotados na próxima geração de carros. Uhum. Então, basicamente, a ideia é, imaginando, passando esse tempo, tu vais ter a validação do mercado de que o produto é um produto que eles querem, o produto é obviamente mais vantajoso, então aí tu vais ter que levantar dinheiro para fazer maiores fábricas, mais fábricas. Exatamente. E é esse o teu plano. É isso o nosso plano. Estamos neste momento até a levantar uma ronda seed porque temos falta não só temos um bottleneck a produção muito escassa para conseguir alimentar todos estes cabeladores, mas também temos falta de mão de obra, de engenheiros, para continuarmos a desenvolver as soluções e proteger a tecnologia. E ainda tens patentes por fazer? Temos. Só este ano submetemos 3, desculpa. Planeamos para o ano
pelo menos 2. Duas estão garantidas, que depois é sempre a nossa estratégia é criar a árvore de patentes, desde a base, né? As formulações também patenteadas, e agora as formulações especializadas para o cabo, para as baterias, para o LiDAR, para o 5G, para os diferentes... Porque são específicos, né? Têm as suas basicamente próprias... é o mesmo modelo que uma Samsung, uma Apple, uma BASF, uma Intel usam para competirem uns com os outros. O que nós queremos fazer é obrigá-los a terem de trabalhar connosco. Todos eles estão a trabalhar no mesmo. Aliás, os nossos competidores não são as outras empresas que produzem grafeno, nossos competidores são as BASFs, as Henkels, as empresas que fornecem o mercado, os materiais para o mercado que estamos a trabalhar. Porque eles próprios produzem esse tipo de... Eles estão a desenvolver. Todos eles estão, e nós neste momento. Mas também, a trabalhar com os mesmos materiais que vocês? Ou outras coisas? Outras coisas, os mesmos algumas materiais. Parecidas, né? Sim. Portanto, está tudo um bocado à procura do santo grau e o que é que vai vingar, e não é certo exatamente qual é que é a tecnologia que fará mais sentido. Aliás, neste momento obrigamos empresas como essa a pagarem-nos para irmos lá, porque nós não lhes mandamos amostras da nossa tecnologia. Vamos lá, testa, está bom, e leva de volta com as amostras de volta, para que não haja sequer a vontade de fazer. Tu também tens que passar por um detector de metais quando entras e sais da tua fábrica para ninguém levar nada. Não, temos segurança, temos o edifício, aliás. Tem um escudo. Aliás, o nosso pavilhão industrial está num sítio secreto. É tipo um bunker. Está debaixo da terra. Foi construído a fábrica debaixo de uma estrada nacional. Estás a falar a sério? Estou a falar a sério. Mas de propósito? Foi, aliás, o espaço onde nós estamos é um centro de empresas agora, mas que era uma antiga uma antiga fábrica de massas alimentícias. Por curiosidade, o meu avô trabalhou lá como capataz, e durante uma empresa italiana comprou a fábrica, fechou-a, teve 40 ou 45 anos fechada, até que o município decidiu que vamos investir aqui no Voga Park, o centro de inovação. Tinham pavilhões industriais para os quais nos movemos em 2019, né? E entretanto montamos a tecnologia de produção à escala piloto. Entretanto entrou o Covid, as coisas foi tudo... Mas eu tenho aqui uma questãozinha que é: vocês têm competição? Nós temos competição, aliás. Tem todas estas pessoas que ele estava a dizer, né? Que são as empresas estão à procura de alternativas, né? Nós competimos de formas diferentes. No grafeno não tem competidores, é isso? Basicamente, nós vemos as outras empresas de grafeno como competidores indiretos, e vemos como competidores diretos as BASFs ou as Henkels, Sabic, DSMs, Covestros, as grandes fabricantes de cabos, né? As grandes empresas químicas e de materiais, Dow, DuPont, todos estão a tentar trazer soluções similares. Não necessariamente com grafeno, mas com outros materiais. Exatamente. Uns misturam fibras metálicas no plástico para fazer. Então será que o teu projeto é um projeto tudo ou nada? Não diria que para mim sempre foi tudo ou nada, não é? Não, tudo ou nada no sentido que ou há uma aceitação do mercado para essa opção, para a opção de grafeno, ou a opção de mercado vai por outra tecnologia e aí estás morto. É isso? A questão é que neste momento não existe nenhuma tecnologia que nós consigamos que esteja no mercado. Nem a tua. Que a tua também não está no mercado. Não está. Pronto, tu disseste que há outros a tratar disso. Há outros fabricantes que estão à procura de desenvolver tecnologias e também devem estar a testá-las. O que está em causa é saber quem é que vai ser mais eficiente, não é? É isso?
Sim. Sendo Qual mais plano? eficiente em termos de Qual é o teu plano B tecnicamente se houver uma tecnologia que se sobreponha, que vai ser preferida pelos teus potenciais clientes e que vão dizer, epá, olha, Vítor, excelente, vocês têm um excelente produto, mas eu tenho aqui este dos fulanos tais, cumpre as mesmas funções e para nós é mais barato, é mais fácil. A resposta aí já deste. É sempre o primeiro, o driver da indústria é sempre, em primeiro lugar, preço. é o preço. Uhum. E tudo a seguir é por acrescente. É uma solução mais barata ou igual, mas que dá a performance que nós precisamos para as novas tecnologias. E ainda por cima, depois tem mais outros benefícios, é aí que nós conseguimos competir. Em última análise, tem sempre uma árvore de patentes pronta para que depois pode ser aplicada, como vimos, noutras indústrias, né? Quem sabe amanhã um competidor teu ou alguém vê um valor nesta tecnologia para aplicar até numa coisa completamente diferente. Pá, tem que adquirir nós continuamos as a trabalhar noutros projetos, não tão perto do mercado como estão com os cabeladores automóveis. Mas espera, com a indústria eletrónica também já mas eu há mais de 3 questão não foi anos. por acaso. Imagina que tu tens os cabeladores de automóveis já têm fornecedores habituais. Algumas marcas gigantescas, não é? Trabalham com eles e que estão habituados a fornecer. E esses são os teus potenciais concorrentes. Sim, a nossa concorrência. Pronto. É uma Alcoa. Tu podias ter não sei se conhecem, mas é a maior produtora de alumínio do mundo. Exatamente. Tu podias ter outro caminho, escolher um caminho de venda indireta, em que em vez de te apontares para ter uma solução para os cabeladores, fazias uma aliança com ou dois ou vários desses, dependendo dos mercados, e ias revendendo a eles soluções para eles revenderem. Ou seja, usá-los como canal de distribuição. Então fazias um acordo com a Alcoa, não é? Para eles venderem a solução aos outros fulanos, porque já há credibilidade, porque eles já os conhecem. E depois fazias um acordo com outro fulano qualquer para outra indústria e por aí fora. Mas isso exatamente que estamos a fazer. Nós temos a tecnologia e as formulações, mas externalizamos porque já existe as empresas. O que ele não externaliza é a parte inicial de produção do material, não é? Sim. Que na verdade é o teu bottleneck. É toda desenvolvida e testada. Também é uma das partes que nós fazemos. Conseguimos testar e fazer a iteração imediata. Temos os equipamentos para medir imediatamente. Mas depois vais licenciar. Se ao mexer aqui na formulação um bocadinho para a esquerda ou para a direita, se aumenta ou melhora a alteração de um dos ingredientes funciona melhor ou pior, e aí dá-nos a velocidade, deu-nos a velocidade para chegar ao ponto em que estamos hoje. De outra forma, não havia cabelador nenhum que quisesse neste momento pagar para fazer esta qualificação industrial. Porque todos estão a pagar o material e parte do negócio também quer dizer, ganhamos a dobrar. Vendemos o material e temos depois o licenciamento da tecnologia, do IP, de forma não exclusiva, obviamente, a esse produtor. Muito interessante, Vítor. Olha, obrigado por teres partilhado aqui novos materiais e nós também aqui no Bitoca a partilhar um novo material, um material diferente. É isso que nós gostamos de fazer, partilhar coisas diferentes e ideias diferentes e pessoas que estão a fazer coisas interessantes. E que possam vir aqui falar em português e partilhar convosco essas ideias, inspirar-vos a fazer coisas, porque há muita coisa por fazer e cada vez que nós evoluímos a nossa tecnologia, mais coisas ainda há por fazer. E por isso mesmo, nós estaremos de volta cá para a semana. Já sabem, partilhem este episódio com quem vale a pena, deem-nos o follow, deem-nos o like e
Um abraço a todos. Obrigado, Vítor, mais uma vez. Obrigado por me Vitor. receberem. Obrigado a Prazer. todos. Feito. Agora sim.